Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre Jean-Jacques Rousseau, sobre o estado natural, o estado de natureza em Jean-Jacques Rousseau. Vamos falar sobre a primeira desigualdade, segundo o próprio Jean-Jacques Rousseau, sobre o contrato social na perspectiva de Jean-Jacques Rousseau, e sobre algumas contribuições iluministas, como a de Montesquieu, a separação dos três poderes, e o Voltaire e a sua defesa da tolerância. Bora lá? O Jean-Jacques Rousseau, por suas concepções político-filosóficas, Rousseau foi objeto de verdadeira veneração por parte dos participantes da Revolução Francesa, que iniciou-se em 1789. Do ponto de vista estritamente prático, é certo que a Revolução de 1789 deve o essencial de seus princípios de organização política a Rousseau, mas a influência dessa obra do contrato social não cessa aí. Não resta dúvida alguma de que o princípio mesmo de nossas instituições democráticas republicanas é de inspiração rousseauiana, segundo Huysmans no seu Dicionário de Obras Filosóficas. Vejamos agora um pouco do pensamento de um dos principais nomes do iluminismo, o filósofo e escritor Jean-Jacques Rousseau. Na verdade ele é suíço, que viveu entre 1712 a 1778. Embora tenha nascido em Genebra, na Suíça, no seio de uma família calvinista de origem francesa, foi na França, país para o qual se transferiu em 1742, onde viveu suas grandes obras, contribuindo também com o enciclopedismo, escrevendo alguns verbetes para a enciclopédia, especial sobre música, ele gostava bastante. O conjunto de sua produção filosófica, no entanto, não se enquadra totalmente nas características do movimento iluminista. Apesar de defender a liberdade e combater os vícios sociais, não renegou sua formação cristã e criticou os excessos racionalistas de sua época, motivo pelo qual costuma ser considerado uma figura de transição do iluminismo e um precursor do romantismo. Tinha uma visão romântica do ser humano como um ser bom por natureza, do bom selvagem. Rousseau elaborou reflexões sobre diversos temas como ciências, artes, educação e línguas. Mas na história da filosofia seu nome encontra-se especialmente vinculado às suas investigações acerca das instituições sociais e políticas, reunidas nas obras Discursos sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, de 1755, e do Contrato Social, de 1762. No primeiro texto, Rousseau aborda um tema clássico, o ser humano em estado de natureza, isto é, antes dele viver em sociedade, e critica seus predecessores como Hobbes, que dizia que o homem é mau por natureza, o homem é o lobo do homem, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano, e que o Estado é necessário para que freie esse ímpeto violento, egoísta e destruidor que nós temos, impedir que a gente se destrua e se mate. E Locke dizia que o homem não é bom nem mau, o homem é aquilo que a educação fará dele. E por isso é necessário um ambiente de liberdade, mas também um Estado para garantir três direitos básicos: a vida, a liberdade e a propriedade. Por imaginarem o Estado natural que lhes convinha para justificar os seus modelos prediletos de governo. A monarquia absolutista, o absolutismo defendido pelo Hobbes, no caso do primeiro, e o Estado liberal. E o parlamentarismo, no caso do segundo, ele vai criticar tanto o Estado liberal, que é um Estado burguês, que está nas mãos de quem detém o poder econômico, porque o parlamento você vai eleger representantes, e quando você elege um representante, o representante não defende o seu interesse, mas defende os interesses dele próprio. Ele critica ao mesmo tempo o Estado liberal e o parlamentarismo defendido por Locke. Assim, para Rousseau, propuseram um estado de guerra ou de proprietários, respectivamente, pintando o homem natural com as cores da sociedade desigual e injusta que todos conhecemos. O filósofo franco-suíço afirma, em contrapartida, que é possível conjecturar sobre um estado de natureza totalmente distinto, adotando para isso outro método de descoberta, uma meditação interior nas profundezas da floresta. Por meio dela, Rousseau chega a uma imagem do estado de natureza que reconhece ser apenas uma hipótese. Não é assim que as coisas aconteceram, é só uma hipótese, não um fato histórico, mas uma hipótese plausível e não menos verossímil do que as outras existentes. Não tem como provar. Tem explicações hoje científicas que dizem que o homem tem essas pulsões, tanto destrutivas quanto também positivas, altruístas. O homem tem essas duas pulsões dentro de si. E vai depender da forma como ele vai viver e desenvolver isso. Então, eu acredito que o Locke estava mais certo nesse sentido. O homem não é bom nem mal por natureza, mas ele tem as duas pulsões dentro de si. Ele pode ser tanto mal, violento, agressivo, egoísta, quanto também pode ser altruísta, pode ser bom, pode querer ajudar, ter solidariedade.
De acordo com sua descrição, o ser humano em estado natural vivia isolado, livre e feliz, guiado por bons sentimentos e em harmonia com a natureza, com o seu habitat, né? Ligado à sua natureza animal, tinha os sentidos mais desenvolvidos do que o intelecto na natureza, né? Suas únicas paixões eram o amor de si, entendido como uma paixão inata que leva cada animal à autopreservação, né? O instinto de autopreservação, de preservar sua própria vida, e a piedade, definida como uma repugnância inata por ver o sofrimento alheio, ou seja, a solidariedade, o altruísmo, a pulsão em ajudar os outros, né? O impulso de ajudar o outro. Rousseau revivia assim o mito do bom selvagem, presente em vários relatos de viagem de exploradores daquela época e que seria tema de várias obras literárias, né? O índio, visto em especial o ameríndio, né, como um bom selvagem, alguém que não tinha maldade no coração, que vivia ali em perfeita harmonia com a natureza e uns com os outros. Aí chega o homem civilizado e o corrompe. Essa era a visão passada pela literatura na época. Apesar de sua proximidade dos outros animais, o ser humano se distinguiria destes, né? Segundo o filósofo, por ser um pouco mais livre em relação aos instintos e por apresentar uma característica fundamental, a capacidade ou potencialidade de mudar o seu estado ou condição para melhor, aperfeiçoar-se ou pior, como foi o caso da vida em sociedade, né? O homem pode aperfeiçoar-se, né, tornar-se cada vez mais perfeito, ou piorar. A vida em sociedade, na verdade, segundo Rousseau, piorou o homem. O homem nasce bom, a sociedade o corrompeu. O homem nasce bom e livre, e a sociedade o escraviza, e ele é visto em todo lugar, preso em correntes, né? O que não ocorre com os outros animais, pois estes se mantêm sempre iguais, bons por natureza. Não há maldade no mundo animal. O leão, quando come a sua presa, ele não está comendo por maldade, mas por instinto, e ali para satisfazer algo que é bom, que é a própria fome dele, e preservar assim a sua própria espécie. E o leão tem um instinto de proteção também entre os seus. Ele protege o grupo, a leoa protege o filhote, né? Então trata-se da chamada perfectibilidade humana. Nós temos essa capacidade de nos aperfeiçoar, né? Como se desenvolveu então a desigualdade entre os seres humanos? Segundo o filósofo, a desigualdade surgiu por um encadeamento de circunstâncias funestas, iniciadas no momento em que alguém cercou um terreno e disse o que era seu, dando origem à propriedade privada. Ele diz, né? Maldito foi o primeiro homem que cercou o primeiro pedaço de terra e disse, isso aqui é meu. E mais maldito ainda foram os outros homens que não foram lá e tiraram a cerca e disse, não, a terra é de todos. Ali começa a corrupção da humanidade, ali começa a desigualdade, e com a desigualdade todos os males sociais, né? Porque aqueles que não têm fazem de tudo para ter, aqueles que têm fazem de tudo para ter cada vez mais, né? Então era a primeira desigualdade, a desigualdade de posses ou de fortuna, de riqueza, né? Daí surgiram disputas e guerras. Os ricos buscando garantir suas posses e os demais acreditando estar mais seguros assim, chegaram a um acordo para formar a sociedade civil e estabelecer leis de convivência, o chamado contrato social. Foi aí que despontaram todos os tipos de desigualdade social. Eleitos inicialmente, os primeiros dirigentes impuseram-se como governantes hereditários, acumulando cada vez mais privilégios, poder e fortuna. E o resto da história a gente já conhece, né? Então, portanto, podemos dizer resumidamente que, com o surgimento da sociedade e de todas as suas instituições, e graças à propriedade, desapareceu a bondade natural do ser humano. O ser humano foi ficando cada vez mais egoísta, foi desenvolvendo cada vez mais o seu egoísmo, própria dos selvagens, bem como a sua liberdade. Ele foi perdendo a sua liberdade também à medida que a propriedade privada dava mais liberdade para quem a tinha em mais volume, e quem não tinha liberdade praticamente nenhuma, estava submisso às leis sociais, né, e às imposições da vida miserável. E que a tese de Rousseau é de que o estado social não é natural no ser humano e o corrompe, mas se tornou indispensável a partir de certo momento, né? Então não tem como mais voltar atrás, voltar para o estado de natureza. Então é necessário fundar um novo estado, fazer um novo contrato social, que a gente vai falar agora. Reconhecendo que não é possível uma volta atrás, o problema para Rousseau tornou-se então o seguinte: que tipo de convenção ou forma de organização política pode conservar a liberdade característica do estado de natureza? No livro do Contrato Social, Rousseau empenhou-se em fornecer uma resposta a essa questão. Nele, sua tarefa não era mais como o do discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. É a diferença agora, né? Não é mais como no discurso, é de fornecer conjecturas sobre os eventos históricos e sim apresentar uma tese normativa, uma proposta, né?
isto é, que argumentasse sobre como deveria ser o Estado de agora em diante, ou um novo Estado, né, para que ele fosse legítimo. Em outras palavras, ele procurou estabelecer instrumentos pelos quais o indivíduo natural se transformasse no cidadão do convívio social. Rousseau defendeu então a ideia de que o soberano deve conduzir o Estado segundo a vontade geral de seu povo. O que é a vontade geral? Não é a vontade da maioria, não é a vontade de todos, a vontade geral são os interesses que nós temos em comum, né? Só esses podem ser objeto de legislação. Então, não é a ditadura da maioria sobre a minoria, não é a vontade de todos num totalitarismo, mas os interesses que nós temos em comum. Só aquilo que foi interesse em comum a gente pode legislar, senão não pode ter lei. Se não há consenso, por exemplo, na questão do aborto, então não pode ter lei sobre o aborto. Se não há como eu posso dizer, um consenso sobre a questão da propriedade privada, então não pode ter lei sobre propriedade privada. Então, se não há consenso, não pode ter lei, porque a lei deve ser expressão da vontade geral, que são os interesses que nós temos em comum, né? Sempre tendo em vista o atendimento do bem comum. Somente esse Estado de bases democráticas teria condições de oferecer a todos os cidadãos um regime de igualdade jurídica. É uma espécie de utopia, né? Todos são iguais perante a lei, né? Mas acaba que é muito difícil atingir esse consenso. Por isso que o Rousseau dizia que essa formação de Estado só poderia funcionar em sociedades bem reduzidas. Quanto maior o contingente populacional e maior o território, mais difícil você conseguir chegar ao consenso, à vontade geral, e mais difícil é a administração do Estado, né? Por essas e outras ideias, Rousseau tornou-se célebre como defensor da pequena burguesia e inspirador das ideias presentes na Revolução Francesa, ocorrida 11 anos após a sua morte. Então não dá para você legislar. Então aqueles que concordam que o aborto deve ser proibido, devem se reunir em um grupo, uma sociedade ali, né? Nessa sociedade o aborto será proibido, porque eles consensualmente chegaram a essa conclusão. Aqueles que não, então vai para outra sociedade. E assim, aqueles que são comunistas, então se juntam para ser comunistas. Aqueles que são capitalistas, se juntem para ser capitalistas. Deve ter essa autonomia social para que essas comunidades, as sociedades possam se formar. Pelo menos é assim que o Rousseau via, para que pudesse funcionar, né? O jurista francês, o Charles Louis de Secunda, mais conhecido como Barão de Montesquieu, que viveu entre 1689 e 1755, escreveu O Espírito das Leis, né? Nessa obra ele formula a teoria da separação dos poderes do Estado em legislativo, que faz as leis, né? O executivo, que executa as leis, e o judiciário, que julga de acordo com as leis, como forma de evitar abusos dos governantes e de proteger as liberdades individuais. Então ele está criticando aqui o absolutismo, o poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. O rei, né, absolutista, ele tinha nas suas mãos o poder legislativo, ele fazia as leis e mudava as leis conforme dava na telha dele, ele mandava executar de acordo com o que bem entendia e mandava julgar também da forma como bem queria. Então, para ele, todo indivíduo investido de poder é tentado a abusar dele, né? Quanto mais poder alguém tem, maior a oportunidade de se corromper. Então é necessário que os poderes se dividam para que um possa fiscalizar e frear o outro, né? Então, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então é necessário que se separe os poderes para que um poder possa fiscalizar e colocar freio no outro para que a corrupção não se dissemine. E haveria grandes riscos de tirania se uma mesma pessoa, uma mesma instituição do Estado exercesse os três poderes, né? O de fazer as leis, o de ordenar a sua execução e o de julgar os conflitos entre os cidadãos de acordo com essas leis. Isso está no Espírito das Leis, na página 168 do Montesquieu, né, da Charles Louis de Secunda. Nós vamos falar do poeta, dramaturgo e filósofo francês, o François-Marie Arouet, conhecido pelo pseudônimo de Voltaire, que viveu entre 1694 e 1778. Foi talvez o mais característico e famoso pensador do iluminismo e uma referência para os demais iluministas, né? Com seu estilo literário irônico e vibrante, destacou-se pelas críticas que fez à prepotência dos poderosos, ao clero católico e à intolerância religiosa, né? Concordava, entretanto, com certa necessidade social da crença em Deus, chegando a dizer que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Por quê? Porque ele é um excelente freio social, que impede com que as pessoas façam mal e obedeçam aos mandamentos, né? De não matar, não roubar, não mentir, né? E tantos outros. Em termos políticos, não foi propriamente um democrata, foi um defensor da democracia, mas sim um defensor de uma monarquia respeitadora das liberdades individuais, né?
liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade econômica, governada por um soberano esclarecido, né? Sua defesa da liberdade de pensamento tornou-se célebre por meio da frase, né? Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Essa frase nunca foi dita nem escrita por ele, né? Mas resume bem o que ele defendia, a qual teria sido escrita por sua biógrafa, a Evelyn Beatrice Hall, com o intuito de ilustrar a força das convicções liberais do filósofo, né? Frederico II e Voltaire, né? Uma obra aqui de Charles-Pierre Bacoy, baseado na coleção particular. O filósofo francês manteve intensa correspondência com o rei da Prússia, que era um monarca esclarecido, né? O famoso período do despotismo esclarecido, que eram governos absolutistas, mas que preservavam algumas liberdades, que ocorreu na transição aí do absolutismo para as democracias modernas, né? Foi um momento de transição ali do absolutismo para as revoluções burguesas e democracias modernas, né? Chegando a viver por 3 anos em sua corte em Berlim, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí, hasta lá, até a próxima.